Queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração e como essa palavra surgiu em mim. Um dia, eu estava orando aqui nesse canto e eu recebi uma palavra. E tem um vídeo aí do profeta Dario, e ele começou a orar por mim aqui nesse canto, e ele começou a dizer que era meu tempo, era o meu tempo, era o meu tempo. E aí ele disse assim, olha, eu estou vendo, é o seu tempo, e a palavra que Deus me dá para você é que você é um menino que Deus tirou das asas do cordeiro e chegou o seu tempo de aparecer e voar. Ele me colocou no colo, quem já viu esse vídeo? Ele me colocou no colo aqui e saiu me levando na igreja. Um dia eu estou num congresso no Rio de Janeiro e eu peço para um pastor orar por mim. E ele chega para mim e diz assim, olha, enquanto eu orava por ti, veio uma palavra para mim ao teu respeito. E a palavra é, o teu nome é Bezalel. E aí eu fiquei assim, pastor, né? Já li a Bíblia algumas vezes, já estudo a Bíblia, mas eu não sabia quem era Bezalel. Quem sabe aqui quem é Bezalel? Um dia eu já falei um pouco aqui, mas quem aqui sabe quem é Bezalel? Em algumas traduções é Bezalel, em outras é Bezaliel. Significa tirado das asas do cordeiro. Mas quem foi esse menino? Então, o tema da mensagem dessa noite é... Eu gostaria que você anotasse aí. Capacitados para criar. Nós estamos aí no mês de uma conferência de criatividade, de você desenvolver seu talento, de você fazer algo para o Senhor e tal, despertar os guerreiros, despertar a noiva de Cristo para fluir nos seus dons. Então, Bezalel ou Bezaliel significa debaixo da sombra de Deus, ou tirado das asas do cordeiro. Aí você me pergunta, pastor, quem foi Bezalel? Alguém sabe me dizer quem foi Bezalel? Bezalel foi um menino, mais ou menos, os estudos canônicos dizem que Bezalel tinha mais ou menos 13 anos de idade. E ele veio de uma família da galera do Egito. Quem lembra aqui a galera do Egito? A galera do Egito, eles faziam duas coisas apenas no Egito. Alguém sabe me dizer o que eles faziam no Egito? E aí, vocês estão comigo? Eles faziam duas coisas no Egito. O que eles faziam? Eles faziam tijolos e casas. As únicas coisas que eles faziam no Egito era tijolos e casa. E Faraó, quando eles começavam a lembrar-se demais da terra prometida, quando eles começavam a lembrar demais, sabe, do paraíso, Faraó dizia, aumenta mais o serviço deles, que eles estão pensando em outra coisa. Então a única coisa que eles faziam era tijolos e casa. E nós sabemos de toda a história que Deus fez através da vida do povo. Deus levou o povo para o deserto, Deus levou o povo para o Egito. O povo era o coração corrompido, era rebelde, eles murmuravam, Deus mandava maná, Deus fazia milagres, mas a galera tinha um coração duro. E quem foi Bezalel ou Bezaliel? Abre a tua Bíblia. Êxodo 31, de 1 a 5. O Senhor disse a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, diga, o enchi do Espírito de Deus. De habilidade, diga, de habilidade.
e de inteligência, e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras e engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos conduza nessa noite. Eu quero te pedir que as minhas palavras sejam como tocha no coração da tua noiva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que eu já orei aqui, Senhor, que veio a esse lugar. Espírito Santo, que a tua palavra seja uma semente profunda no coração deles e que produza algo para o teu reino. Eu quero te pedir isso, Deus, em nome de Jesus. Bezaliel era filho de Uri, da tribo de Judá. Ele era neto, sabe de quem? Alguém lembra quando Moisés subiu no monte? Quando Moisés subiu no monte, que demorou demais, esse mesmo povo do Egito, o que foi que eles começaram a falar? Alguém lembra? Ele está demorando demais. Ele está demorando demais. Moisés, então, está lá orando na nuvem, a glória de Deus está manifestando. E sabe, quando ele vai descendo do monte, o que está acontecendo lá embaixo? Eles começaram a reclamar e a se tornar rebelde. E eles falaram assim, rapaz, vamos preparar um Deus para nós, porque Moisés está demorando demais. A Bíblia diz que eles começaram a pegar todo o ouro do povo, todo o ouro. Então, começaram a arrecadar o ouro, a prata, e traga. A Bíblia diz que se encheu, que não havia mais espaço para colocar. E eles colocaram e construíram um bezerro de ouro ali, para adorar o bezerro de ouro. Então, quando eles construíram o bezerro de ouro para adorar, Moisés desce. E a Bíblia diz que quando Moisés está descendo do monte, ele escuta a zoada de celebração do povo, adorando quem? Adorando quem? O bezerro. A Bíblia diz que Moisés fica zangado e diz assim, rapaz, vamos orar para que seja destruído. Arão, rapaz, o que foi que tu fez, Arão? Eu gosto de rir da Bíblia, porque nós somos uma geração Miguel. Você vai prestar atenção? Meu filho, Gustavo, é da geração Miguel. Gustavo, o que foi isso, rapaz? Pai, eu não sei. Pai, Gustavo, tu riscou a parede, rapaz. Não foi eu não, pai, foi a Bíblia. A Bíblia nem em casa estava. Porque nós somos uma geração de boas desculpas. Então, boas desculpas. Então, quando Moisés chega para eles e diz assim, ei, o que foi que você fez? Eles, pega o ouro caiu aí e saiu um bezerro. Meu irmão, é muito fácil, né? E aí, alguém quer trazer ouro para mim aí, para a gente colocar numa fogueira aqui, ver se sai um cordão de ouro para o pastor? Não sai, sabe por quê? Porque Deus tinha dado sabedoria para o vô de Bezalel. A história diz que eles eram ourives. E Deus tinha dado a capacidade para eles, porque eles apenas tinham capacidade para quê? Criar tijolos e casas. Então a Bíblia diz aqui, o texto que eu li para vocês, em Êxodo 31, de 1 a 5, o Senhor disse para Moisés, Moisés, eu tenho um menino de 13 anos, chama esse menino, a Bíblia diz que Deus chamou ele pelo nome, através de Moisés. Deus chamou ele pelo nome e disse assim, eis que eu escolhi Bezalel. Quem é Bezalel, moço, no jogo do bicho? É um menino de 13 anos. A Bíblia conta a história de dois meninos, Bezalel e Alioabe. E aí ele disse assim, olha, escolhi Bezalel e Alioabe. E o enchi do Espírito, sabe? Uma das primeiras menções de enchimento do Espírito está aqui. E todas as vezes que esse texto, qualquer texto aparece primeiro na Bíblia, como enchi, como conhecimento, como
como intimidade, como sacrifício, como oferta, são palavras, sabe, predominantes e muito importantes para o Evangelho e para a Bíblia. Então, um dos primeiros textos que a Bíblia fala sobre enchimento do Espírito está aqui. A Bíblia diz que Deus encheu. Diga, Deus encheu. Quantos aqui Deus já encheu do seu Espírito? Quantos aqui Deus já encheu do seu Espírito? Eu já fui cheio do Espírito de Deus. Antigamente a presença de Deus habitava em um lugar. Aonde era o lugar que a presença de Deus habitava? Aonde? No tabernáculo. Mas e depois do tabernáculo, aonde era o lugar que a glória de Deus mais habitava? Aonde? Aonde, geração? Na arca. E aí eu te faço uma pergunta: quem fez a arca? Alguém sabe dizer quem fez a arca? Coloca aí quem fez a arca para mim, Juliana. A Bíblia diz que um menino de 13 anos de idade foi usado por Deus. Deus deu sabedoria e criatividade para ele, para trabalhar com toda a madeira. Meu irmão, semana passada tinha uma arca de madeira aqui no canto. Aquela arca, ela não chega nem 0,000000001% da arca que foi feita por toda uma direção de Deus. A Bíblia diz que Deus levantou um menino de 13 anos e disse assim: ei menino, vem aqui. Teu vô foi levantado para construir um bezerro de ouro, mas como forma de perdão, eu te chamei, eu vou te tirar debaixo das minhas asas. E um dos textos que eu amo de Isaías é que Jesus, e a palavra do Senhor compara ele como uma ave que coloca todos os seus filhos debaixo das suas asas. E sabe de uma coisa? Deus chamou Bezalel, encheu ele de capacidade, deu sabedoria para ele, deu discernimento para ele, deu inteligência para ele. Eu fui ler os estudos e um menino de 13 anos, irmão, sabe, Deus levantou um menino de 13 anos, talvez não tão inteligente, talvez não tão cheio de sabedoria na época, porque vinha do Egito, não tão cheio, sabe, de caráter ou de dom, mas Deus chamou um menino de 13 anos, disponível, e sabe de uma coisa, a minha pergunta hoje é aqui: Deus não está atrás dos capacitados, Deus está atrás dos disponíveis. Não, pastor, eu não sei falar. Semana passada eu falei de um menino no meio da multidão, que se levantou com os pães e com os peixes. Eu falei de uma mulher que estava quase morrendo com o filho. E o profeta chegou para ela e diz assim: traz a farinha, traz o óleo, que nunca vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos esperando algo descer do céu sobre nós para dizer: agora eu estou preparado para toda boa obra. Não, irmão, alguém que diz: pastor, é porque eu trabalho demais, é porque eu estudo demais. Na Bíblia, Deus nunca chamou desocupado, querido. Me diz se Deus chamou desocupado na Bíblia, irmão. Eu falei esses dias para um menino brincando, até um ladrão que estava trabalhando e roubava o povo, Jesus falou para ele assim: ei, hoje eu quero comer na tua casa. Bora, desce da árvore aí, rapaz.
Então, o que eu quero dizer para você? Não importa quantos anos você tem, não importa o seu grau de escolaridade, eu não estou dizendo que você tem que ser analfabeto, não importa, da onde é a minha família, o senhor não conhece a minha família, pastor, o senhor não sabe da onde é a minha casa, o senhor não sabe, eu vim do interior, eu vim da roça, eu vim do mato, não, pastor, eu não sei falar, eu não sei, mas Deus te encheu do Espírito dele, e te colocou capacidade para criar, capacidade para realizar, capacidade para fluir no seu dom. Então você precisa usar aquilo que Deus te encheu, meu amigo. Não espere algo, sabe, extraordinário acontecer. Não espere uma voz dizendo: eis que és o meu filho, aleluia, a pupila dos meus olhos, o meu queridinho. Não, você já é amado por Deus, Deus já se sacrificou numa cruz através de Jesus Cristo, por mim e por você. Agora você precisa retribuir, e a Bíblia diz que Ele já te encheu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para... Isaías 61. Êxodo 35, de 30 ao 35. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Lioabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar aos outros. A todos esse deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Eu não sou muito um cara de obras de artes. Eu fui no MASP, em São Paulo, e aí eu entrei no museu lá, né, para olhar os quadros de Van Gogh, era, amor? Era de Van Gogh, era de Da Vinci. Tinha os quadros lá. E aí eu fui chegando perto assim, como um admirador. Eu tenho uma foto. Eu olhei para minha esposa e disse: estou entendendo nada. E aí eu tiro pelo menos uma foto aí para dizer que eu sou um curador de arte moderna. Nós nos impressionamos com homens, Van Gogh, Da Vinci, Mona Lisa, eu não sei quem mais lá. Mas Deus, através do Espírito Santo de Deus, nos encheu e nos capacitou um menino de 13 anos para fazer toda a boa obra. Talvez hoje é brega para nós, né? Porque antigamente a presença de Deus habitava na arca. Coloca a arca para mim, sabe? Antigamente a presença de Deus habitava dentro aqui, olha, a presença de Deus habitava aqui dentro. E existia toda uma cerimônia
para carregar a arca. A arca, quando ela estava na casa de alguém, era uma briga para ela ir para a casa de alguém, porque sabia, aonde a arca estava, havia prosperidade, havia riqueza, a presença de Deus se manifestava, sabe? É tão tal que quando tiraram a arca da casa de Obed-edom, eles ficaram desesperados. Quando Eli, o sumo sacerdote, descobriu que a arca foi roubada, a Bíblia diz que ele morreu numa cadeira de balanço e toda a sua família foi destruída, porque eles amavam a presença de Deus. Sabe, o Espírito Santo habitava aqui, mas eu tenho uma boa notícia: o Espírito Santo não habita mais dentro dessa caixa. O Espírito Santo agora habita dentro de mim e dentro de você, e Ele já nos encheu de toda a capacidade técnica, de toda a criatividade do mundo. Deus já colocou dentro de mim e de você. Talvez você fala, cara, o pastor fala bem. Meu irmão, até os meus 13, 14 anos eu era um cara muito tímido e ficava escondido atrás de alguém. Minha mãe me chamava de sonso. Sabe por quê? Porque eu entendi que o Espírito Santo não repousa. É tão tal que um dia Davi disse assim: vamos trazer de volta a arca para Jerusalém, porque ela é tudo que nós temos. E a Bíblia diz que eles colocaram a arca onde? Alguém sabe me dizer? Eles colocaram a arca em cima de carroça de bois. E um dia eles estavam andando em um caminho cheio de pedras. E aí a arca tropeçou, um boi tropeçou na parelha de boi, tropeçou nas pedras. Um menino chamado Uzá. É isso aí? Quem está comigo aqui? Parece que eu estou lendo a Bíblia todinha e alguns estão boiando. Misericórdia. Uzá toca na arca. Quando ele toca na arca, o que acontece, irmão? O que acontece? Icabode. A glória se foi. Na mesma hora, Uzá caiu no chão. Na mesma hora, Uzá caiu. A Bíblia diz que na mesma hora, Uzá morreu. E colocaram o nome daquele lugar como? Icabode. Peris Icabode. A glória se foi de Israel. Naquele mesmo momento eles se ajoelharam, eles colocaram o joelho no chão, e Davi disse: nós vamos carregar a arca como foi feita para carregar. Ela foi feita para carregar nos ombros dos homens. Então, a Bíblia diz, eu queria que ela tivesse hoje aqui a arca, para a gente colocar nos ombros dos homens. E a Bíblia diz que Deus deu responsabilidade para os homens, e colocou a arca, imagina aí essa arca nos meus ombros. E a Bíblia diz que a cada 7 passos, se eu não me engano, ele se ajoelhava, levantava um altar de adoração ao Senhor, orava, e continuava a caminhada. Sabe por quê? Porque eles estavam levando um pedido de Davi, a presença de Deus de volta para Jerusalém. E o que eu quero dizer para você hoje, olha só, meu irmão, uma arca de ouro puro. Imagine o peso que não era isso. E não só isso, coloca um tabernáculo para mim aí. Alguém já estudou sobre o tabernáculo? Eu comecei a estudar, começou a bater uns parafusos em mim. Porque Deus começou a dar através de Moisés, dizendo, olha, levanta 10, eu estou inventando aqui, amém? Que é muita medida. Levanta 100 metros de ouro, 100 metros de bronze, linho puro, sabe, roxo, vermelho, prata, bronze. A Bíblia relata essa história, que eles trouxeram tanta coisa que eles pediram para parar, porque já não cabia. E a Bíblia diz que o povo era generoso em dar. E eles começaram a construir o tabernáculo. E o tabernáculo era entrada, bacia para se lavar, átrio,
pórtico, santo lugar, santo dos santos, aonde a presença habitava. E sabe de uma coisa? Hoje, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, habita dentro de nós. E sabe o que é que nós temos feito com a sua glória? Nós temos brincado com a glória dele. Nós não temos levado a sério a presença de Deus. Olha só, meu irmão. O tabernáculo. O pastor Feitosa, ele tem um estudo só sobre o tabernáculo. Se você botar no YouTube, você vai ver qualquer vídeo também sobre o tabernáculo. Havia toda uma cerimônia, sabe, a bacia para se lavar os pés, os candelabros de ouro, onde a presença, onde as lâmpadas de Deus. Mas eu não quero te dizer nada disso, porque você não vai entender nada do que eu vou falar aqui. Eu quero te falar apenas de um menino de 13 anos, que foi usado por Deus para construir quase todas as coisas desse tabernáculo e até a arca da presença, porque ele se colocou disponível para Deus usá-lo. Aí a minha pergunta é, você tem um dom, meu irmão? Você tem um dom. Quem tem um dom aqui? Levanta a mão aqui. Quem tem um dom? Quem tem uma capacidade que Deus te deu aqui? Levanta a mão. Tem um menino aqui na igreja, que hoje ele é funcionário da igreja, Rafael. O Rafael chegou aqui na igreja, todo mundo chama ele de o filho do Valber, a Kelly fica até com ciúme. Não, a Kelly gosta dele também. E esse menino chegou aqui na igreja, bem tímido, bem escondidinho. Sabe? E nós começamos a ajudar, o Valber começou mais a ajudar ele de perto, ajudar a alinhar, fazer aquilo, sabe, ajudar. E nós começamos a ajudar ele, dizendo, moço, tu precisa disso, tu precisa daquilo, vamos fazer isso e tal. Sabe, hoje o Rafael, aquelas pílulas, não tem, os videozinhos, coloca um dos vídeos aí, dele. Vai no meu Instagram, vai em qualquer lugar aí, e tem os vídeos deles hoje. Por que eu estou falando isso? Consegue botar? Eu trabalhava para Jesus, pelo amor de Deus. O Rafael chegou aqui na igreja. Entrava e saía. Entrava mudo e saía calado. E eu tenho convicção, irmãos, que o Espírito Santo encheu ele, o Rafael, para dar criatividade para ele, para desenvolver isso sobre ele. Quantas vezes eu cheguei na sala ali da criativa e eu dizia assim, Rafael, toma um presente aqui. Eu dava uma oferta para ele. Toma um presente aqui, Rafael. E ele, não, pastor, toma, moço, toma um presente aí. Não era comprando o Rafael, sabe, mas era investindo naquilo que o Rafael poderia fazer, porque a igreja, o Espírito Santo, ele nos encheu dessa capacidade. Então, se você, a Bíblia diz em Romanos 12, do 5 em diante, o apóstolo Paulo vai começando a escrever, olha, se o teu dom é de dar ânimo, dá ânimo, se o teu dom é de contribuir, contribua, se o teu dom, sabe, é amar demais, ame, se o teu dom é ser anfitrião, seja um bom anfitrião. Se o teu dom é relacionamento, use o relacionamento para atrair pessoas para Cristo. Se o teu dom é falar, fale. Se o teu dom, eu vou atualizar a Bíblia agora, é escrever, escreva. Se o teu dom é desenhar, desenhe. Se o teu dom é peça, é teatro, faça. Se o teu dom é falar de Cristo evangelístico, fale. Se o teu dom, sabe, é contribuir. Pastor, eu sou muito fraco de falar, mas eu quero ir e quero contribuir. Então,
Faça isso com todo amor e carinho. Mas sabe de uma coisa? Não fique parado vendo a banda passar, pelo amor de Deus. Não fique parado. Não fique parado. Porque você tem dons, meus irmãos. Você tem que... Não, pastor, mas eu não desenho. Eu até vi. Chega, irmão. Chega apenas de desenhar ou pintar quadros de leões. Deus deu capacidade, quando eu comecei a falar aqui sobre pintores, sabe, nós não damos moral para aquilo que é nosso, mas Deus deu para um menino de 13 anos, filho do povo, escravo do Egito, sem altos nomes, sem altas coisas, sem altas perseveranças, e Deus levantou um menino de 13 anos, e você está esperando o que para se levantar? Você está esperando o que para se levantar nessa noite? Você está esperando o quê? Para sair das asas do cordeiro e voar mais alto, e voar mais alto, e voar mais alto, e voar mais alto. Sabe por quê? Porque esse é o desejo de Deus para a sua vida. E essa noite eu quero apenas uma coisa, te despertar, porque é possível, é possível. Talvez a nossa visão hoje já era brega, meu irmão. Aplauda o Senhor. Eu brinquei com ele essa semana. Eu falei assim: bonitão, começa a aprender a mexer em Word, em Excel, em coisinha mais simples. Porque Deus deu capacidade tão profunda para ele que ele só mexe em Mac. Aí não dá, né, filho? Computadorzinho da Mac é 8, 10, 12 mil. Aí eu falei: Rafael, vamos começar a aprender no positivozinho aqui, no Lenovo. Deus encheu ele de capacidade, sabe o que ele tem feito? Ele tem feito com que o nome dos pastores dessa igreja ou de outros lugares alcance o mundo aí através dos seus vídeos. Mas sabe de uma coisa? Não só agora começou a chegar a parte boa, ele começou a ganhar dinheiro com isso, irmão. Porque ele não veio com a motivação dele, não veio para cá servir por causa do dinheiro. Mas Deus começou a dar dinheiro para ele, porque quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida da deles. E sabe de uma coisa? Esse dia eu cheguei aqui na igreja, no dia do batismo, e eu vou entrando na igreja, e eu vi um rapaz que ele sempre, o dom dele é me dar ânimo. E ele me dá ânimo, ele me liga na segunda-feira, terça-feira e diz assim: pastor, eu liguei só para lhe desejar uma boa semana e que o Senhor lhe abençoe. Aquilo ali anima a gente, não é verdade, irmão? Porque nós temos uma geração hoje sanguessuga. Dá. E no dia que eu não posso dar, ela se frustra comigo. Então, sabe de uma coisa? Eu estou entrando um dia na sala do Valber, ele chega para mim e diz assim: pastor, qual é o seu Pix? O que foi, Rafael? Qual é o seu Pix, pastor? Foi: moço, deixa de coisa, vamos caminhar. Não, pastor, eu quero ofertar na sua vida hoje. Terça-feira eu estou entrando para o batismo, eu vejo a pessoa aqui, e Deus fala assim para mim: oferta na vida dele. E eu falei: eita misericórdia. Pai, é começo de mês, eu ainda nem recebi. Oferta. Na hora que
E eu sou assim, meu irmão. Me dá logo teu Pix aí. E fala, Deus mandou eu te dar uma oferta. E mandei para ele. No outro dia de manhã eu encontro o Rafael. Eu não vou dizer o valor que o Rafael me abençoou, mas ele me abençoou 3 vezes mais do que eu tinha dado menos de 24 horas. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você se coloca em um lugar para Deus te usar, não importa qual seja o tamanho da tua fé, não importa qual seja o tamanho da tua história familiar, não importa se você veio da roça, do mato, da fazenda, da casinha de sapê, não sei de onde é que Jorge Aragão disse. O que importa é o Deus que chama. E o Deus que chama capacita. E aquele que capacita envia. E ele diz em Filipenses que a boa obra que ele começou há de completar, porque ele é fiel. Então nessa noite eu quero te perguntar, o que foi que Deus colocou sobre você? Eu procurei, só achei esses 2 textos falando de Bezalel. Só 2 textos. E os 2 textos diz que o Espírito Santo encheu eles de sabedoria. Mas aí quando nós vamos pesquisar a profundo, nós olhamos toda a história da sua casa, dos seus pais, dos seus avós. Então nessa noite, eu quero terminar perguntando: como você tem usado a capacidade que Deus te deu? Se você é enfermeiro, se você é dentista, se você é médico, se você é advogado, construtor, se você é vendedor, não importa. Se você é Uber, não importa. Mas o que você tem feito com a capacidade que Deus derramou sobre a sua vida hoje? Um menino de 13 anos faz parte da nossa história. E os homens, quase todos os homens da Bíblia, Davi, Moisés, se você for ler Jeremias, eles não são homens velhos. Eles são meninos que estavam passando da adolescência para a juventude. E Deus os chamou para cumprir o seu propósito. Então nessa noite, eu quero te desafiar. Esse mês de outubro, nós estamos falando sobre levantar-se para ser usado por Deus naquilo que Deus te chamou. Irmãos, a esposa do Cleito que nós estávamos orando, alguém lembra aqui? Que ela bateu no ônibus. Nós fizemos campanha de oração, jejum, porta de hospital. E sabe de uma coisa? Sabe quem mais nos desanimou? Foi crente. Você sabia? Pastor? Ela não vive não. Pastor? É impossível. Um dia, eu estava na porta do Socorrão. E eu comecei a orar. E aí eu pedi para Deus tirar ela daquele local, do Socorrão. Eu não sabia, eu falei assim, eu tirei ela daí. Mas eu não queria que Deus tirasse ela dali morta não, viu irmão? Viva. Manda talvez, eu sei que é pesado, é muita gente, é toda aquela história, né? E nós começamos a orar, e no outro dia eu recebi, alguém chegou para mim, porque chegou para alguém dizendo, pastor, não escapa. E eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas a última palavra é de quem, irmão? E a Bíblia diz que existem pessoas que têm o dom de dar ânimo. Então tem gente aqui que dá ânimo às pessoas. Eu já falei isso outras vezes no púlpito aqui. Os amigos de Jó viram o sofrimento de Jó, correram para ajudar eles. Ele, quando viu, ficaram calados 1 semana, 7 dias, caladinho. Eita, mas os amigos foram
homens de Deus. Não, meu irmão, depois de 7 dias eles começaram a abrir a boca para falar besteira. E eu já falei isso, se você não sabe o que você fala, fica calado. Deixe Deus usar a sua boca no tempo certo. E não deixe o diabo usar a sua boca. Nós somos seres espirituais e nós trabalhamos com fé. E a fé é certeza das coisas que não se vê. Prova daquilo que não se espera. Hebreus 11. Fique em pé.